Bom dia! Olá pessoal! Alegria estarmos aqui juntos novamente nessa manhã. Espero que vocês estejam bem para mais uma reflexão nesse dia que tá frio, né? Aí tudo essa cerração aqui em São José dos Campos. E como que está indo a sua quarentena? Como que está indo aí o isolamento social na sua casa, na sua família? Quais são para você os maiores desafios? Lidar com essa sensação de ter que ficar em casa, ficar sozinho, ficar com as pessoas da sua família. Como que é para você? Bom dia Carol, bom dia Daiane, bom dia Denis. Olá, sejam todos bem-vindos. Como que é lidar com esse tempo prolongado de isolamento? E é interessante porque assim, o tempo vai passando. Algumas cidades, né, aqui em São José dos Campos, alguns comércios já estão voltando, embora o número de casos ainda é muito alto, né? Mas são diversos fatores que vão influenciando a nossa vida para lidar com essa questão, né? Mas você observa que para você ou para as pessoas que você conhece, depois de 70, 80 dias, as pessoas vão criando sentimentos, vão criando assim sensações assim de não aguento mais, não é? Lá, Carol, para mim está sendo muito importante. Precisava fazer essa volta para casa. Legal. E eu acho que para muita gente que está conseguindo fazer esse olhar, esse tempo de pandemia está de fato sendo muito importante, porque querendo ou não é uma oportunidade para a gente parar tudo, não é? Deixar tudo suspenso, colocar no ar essas convicções, essas certezas do que a gente tem como valor, do que a gente valoriza, porque sem perceber a gente direciona a nossa vida para um rumo e vai seguindo esse rumo. E nós vamos criando situações das quais nós vamos ficando dependentes delas. Então, por exemplo, você de repente nunca quis trabalhar naquilo que você trabalha, mas porque de repente alguém te deu uma oportunidade, foi a oportunidade que você teve, e aí você abraçou esse trabalho. E aí de repente você se casou, e aí você precisava desse trabalho para se manter. E de repente você comprou uma casa, financiou uma casa, 20 anos. E aí em algum momento você falou, nossa, mas eu queria fazer tal coisa, eu queria trabalhar em outra coisa. Mas e aí você já tinha um financiamento, e aí você precisou manter aquele trabalho que você não queria, que você nem gostava, porque você agora dependia dele para pagar a casa. Então, a nossa vida é essa dialética, né? Essa conversa do que você quer, do que você deseja, com as coisas que vão acontecendo. Mas é interessante, por quê? Porque nós, na nossa cabeça, nós vamos nos prendendo. E aí você, de repente, comprou a casa. Você conseguiu ganhar um bom dinheiro e você comprou a casa, você quitou a casa. E aí, de repente, você construiu uma empresa e, de repente, você está ganhando muito dinheiro e você tem lá um patrimônio de 1 milhão de reais, de 2 milhões de reais. Mas o seu sonho era trabalhar com outra coisa. E você passou 20 anos
30 anos da sua vida construindo esse patrimônio. Quer dizer, você tem 2 milhões de reais, você pode fazer muita coisa com esse dinheiro, os seus filhos estão criados, o dinheiro dá para manter vocês e a empresa que você tem é lucrativa, mas o seu sonho era outra coisa. Você queria, não sei, você queria ter, morar na serra, você queria ter uma pousadinha e viver lá em Campos do Jordão. E aí as pessoas vêm para você e dizem, olha, por que agora que você tem dinheiro você não vai? E você diz assim, não, mas agora eu tenho que administrar esse dinheiro que eu tenho, eu não posso fazer isso. Então você percebe que às vezes a gente vai criando raízes, a gente vai ficando dependente de coisas que nós mesmos construímos. E aí você encontra com aquela pessoa que não tem nada, mas o sonho dela é ter uma pousada em Campos do Jordão, uma pequenina pousada. E ela não tem 2 milhões, ela não tem 3 milhões, ela não tem 5 milhões, mas aí ela começa a trabalhar para realizar aquilo. E ali, quando ela consegue 200 mil reais, ela vai lá e financia no banco um restante, compra essa pousadinha em Campos do Jordão e vai viver e realizar esse sonho sem criar essa dependência. Então nós podemos construir a nossa vida de várias formas e muitas vezes nós ficamos presos a essas construções. E muitas vezes a vida pode nos convidar e dizer pra gente, olha, quem sabe você pode viver melhor, quem sabe você pode viver mais feliz, quem sabe você pode até contribuir mais com a sua família, com a sociedade, se você parar um pouco e rever os seus princípios. Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente. Bom, eu pessoalmente partilhando com vocês, em 1996 eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha 18 anos e aprendi inglês. E voltei para o Brasil e, sabendo inglês, eu tive a oportunidade de poderia trabalhar em vários lugares e tive uma grande oportunidade que é passar ali num processo seletivo para trabalhar no setor financeiro da Kerry Ingredients, uma multinacional gigantesca, acho que é uma das maiores do mundo, que ela estava aqui no Brasil. Ela tinha a fábrica em Valinhos e ela estava abrindo a fábrica no lugar que era a fábrica da Nestlé, lá em Três Corações, perto da minha cidade, perto de Varginha. E eu fui fazer a entrevista, eu tinha 18 anos, eu não tinha faculdade, junto comigo tinha várias pessoas engravatadas, eu era só um moleque que estava lá com, acho que nessa época eu já estava com 19, 20 anos, e aí eu falava muito bem inglês. A pessoa que me entrevistou era o Malcolm, hoje ele é presidente da Kerry, e ele era o diretor financeiro, ele era um irlandês. E graças ao meu inglês, e eu acho que ele foi com a minha cara, eu passei nessa entrevista. E ganhei a oportunidade de trabalhar num serviço que era ali desejado por muitas pessoas. Né? As pessoas que estavam fazendo entrevista comigo eram economistas. Eram pessoas que tinham faculdade de economia, eram pessoas da área. Eu não era da área. Enfim, eu comecei a trabalhar no Contas a Pagar, diretamente com o Malcolm, né? Era um assessor dele ali, a sala dele ficava do lado ali de onde eu trabalhava, fazia todo o operacional dos empréstimos com o Citibank, enfim, era um trabalho que diariamente eu pagava ali mais de R$1 milhão ali de contas a pagar, porque estavam construindo e ampliando a fábrica que antes era da Nestlé.
Eu cresci muito nesse tempo. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. Eu trabalhei mais de um ano nesse cargo. Mas eu queria ser psicólogo. E muitas pessoas diziam para mim: Ellison, você tem futuro aqui, porque, poxa, o Malcolm gosta de você, as pessoas gostam de você, você trabalha bem. E eu podia crescer ali, mas chegou aquele momento que eu precisava dizer para mim mesmo: o que você quer para a sua vida? Como, para onde você vai direcionar a sua vida? E a vida nos pergunta isso. Quando nós dizemos assim para as pessoas: mas eu não tive opção, eu tive que fazer assim. É mentira. É porque sempre nós temos opções. É que às vezes a gente não está disposto a pagar o preço por essas opções. E qual era o preço? Era abrir mão daquela oportunidade que eu tinha. E eu sabia que se eu continuasse na Carey, eu ia subir de posto, eu ia ser promovido. E eu ia criar essa dependência. Porque aí eu ia, puxa, agora eu ganho mais, agora eu tenho um cargo melhor. Mas não era o que eu queria. Eu paguei esse preço. Mas eu sou muito mais feliz porque eu segui o que o meu coração me falava. E posso estar aqui hoje com vocês, conversando sobre as coisas que eu amo. E isso não tem preço. Os anos são como convites. Os dias são oportunidades. Nada está determinado. Você não é uma vítima da vida. Você é um ser humano livre. E a vida está todos os dias dizendo, olhando para os seus olhos, como hoje, dia 4 de junho de 2020, esse ano estranho que está todo mundo, falando dele. Hoje a vida está olhando nos seus olhos, está dizendo para você: o que você quer? Para onde você vai? Quais são as suas decisões? E é importante porque se nós tomarmos as decisões certas, e como Viktor Frankl fala sobre as decisões que ele tomava no campo de concentração, que são fantásticas, essa análise paralela que a gente faz da vida de Viktor Frankl e da teoria dele. Várias vezes Viktor Frankl tomou decisões que para muitos parecia ser uma decisão errada. Quando, por exemplo, no final da guerra, os soldados chegam para eles e dizem: olha, vocês podem entrar nesses ônibus porque a guerra acabou. Vocês vão estar livres. E Viktor Frankl, porque era médico, ele disse: não, vocês podem ir, eu vou ficar aqui com os doentes, porque eles precisam de mim. Ele tomou a decisão que a consciência dele disse que ele devia tomar. Mas o óbvio que a maioria fez foi: vamos entrar no ônibus, porque eu não aguento mais ficar preso. Passados alguns dias, a guerra acabou. E Viktor Frankl foi perguntar para as pessoas onde estavam aqueles que entraram nos ônibus. E disseram para ele: você não sabe. Os soldados estavam colocando esses prisioneiros nos ônibus, porque lá na frente eles iam explodir os ônibus. E Viktor Frankl fala de várias situações em que ele tomou a decisão mais difícil, mas a mais responsável, e no final isso salvou a vida dele. A gente não tem o poder de ver o futuro, mas a gente tem o poder de ouvir a voz da nossa consciência. Ok, gente. Um abraço para vocês. Um excelente dia. Uma ótima quinta-feira para vocês. E podem ouvir aí, ver as entrevistas, as lives, estão todas salvas
aqui no Instagram. Obrigado, gente, obrigado pela contribuição. Um abraço para vocês e até amanhã, 8h25. E lembrando que sábado tem a live às 18 horas com a psicóloga Edivânia, minha esposa. Vamos falar sobre a busca pela felicidade, ok? E segunda-feira, 8h30 da noite, com o Cláudio Garcia Pintos. Beijo, abraço, tchau, tchau.